Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Você sabe falar não? Colocar limites? Ou então você é daquelas pessoas que diz sim para tudo? Depois que você falou sim para uma outra pessoa, que no fundo você queria falar não, você, ai meu Deus, não deveria ter falado sim. Ai, e agora? O que eu faço? Pois é. Então, se você é daquelas pessoas que diz sim para tudo, não sabe colocar limites, fala sim para os outros e fala não, na verdade, para você, porque quando falamos sim para o outro, nós falamos não para nós. Então, fica aqui que esse vídeo tem muito conteúdo bacana para você. Pois é, falar não é uma maestria. Falar não para os outros é, na verdade, um treino e algo que deve ser aprendido. Nós vivemos numa sociedade, né, uma cultura que devemos, né, ser educadas, principalmente nós mulheres, ser educada, estar sempre disponível, né, estar sempre aberta para o outro, né, porque é bonito a gente se doar. Então acabamos falando sim para muitas coisas, para muitas pessoas que na verdade nós gostaríamos de falar é um sonoro não. Mas muitas pessoas têm essa dificuldade de falar não. Por quê? Pela educação que teve, pela cultura, foi aprendido isso, né, em casa, né, uma crença que os pais colocam em nós, enquanto nós somos crianças, ou os pais, ou com quem a gente convive, com quem nos educou. Então a gente aprende que temos que falar sempre sim, que é educado a gente falar sim para as outras pessoas. Mas a gente sabe que nem sempre é assim. Claro, né? Não vamos falar não para tudo e também não vamos falar sim. Devemos ter um equilíbrio. Então a gente sempre tem uma pessoa, né, da família, né, aquele amigo, o seu colega de trabalho que vem com aquele jeitinho, ai, né, tô precisando disso, e você, né, acaba cedendo, falando sim. E depois, no fundo, meu Deus, por que eu fui falar sim para aquilo? Que na verdade eu queria falar não. Quando a gente não sabe falar não, quando a gente não sabe colocar limites, tudo que fica de fora fica permeável para mim, porque eu não tenho uma barreira. Então, como eu não sei colocar esses limites entre o que eu realmente quero e o que é necessário fazer algo por outro, então tudo que é de fora me permeia. Então, quando eu falo que tudo de fora me permeia, é a opinião alheia, né? O que as pessoas pensam a meu respeito, eu acabo me importando, por isso eu acabo falando sim. Eu não tenho uma boa confiança em mim, não tenho uma boa estima, e eu não me conheço, eu não sei o que é bom para mim, e eu acabo falando sim para todo mundo. Então, tudo que vem de fora me permeia, não só nesse sentido emocional, mas também no sentido físico em si, né? Então, vento, frio, calor, aquela pessoa que ela é tão permeável que qualquer ventinho que bate, ela já fica resfriada, fica gripada, já fica a garganta já fica muito ruim, porque ela não sabe colocar limites, tanto nas questões físicas quanto nessas questões emocionais mesmo. Quando a gente vai falar não, não precisa ser com uma agressividade. Podemos falar não com suavidade, com educação e com polidez, porque às vezes a gente acredita que para fazer um corte, pá, tem que cortar logo, né? Usar aquele metal, aquela faca afiada e arrancar fora o pescoço da outra pessoa. Mas não é assim. Podemos ter uma sutileza em colocar a nossa opinião, dizendo que aquilo não é agradável para nós. Porque toda vez que você fala sim para o outro e que na verdade você não gostaria, você está se negando. Você está falando não para você. E aí vai ficando cada vez mais com baixa autoestima, fica cada vez mais inseguro, não confia em si, não se sente uma pessoa querida e amada. Então eu acabo cedendo demais, me doando demais para fora. E a gente tem que limpar essas crenças que nós carregamos de que a gente tem que ser sempre o doador, né? A doadora, que tem bonito sempre falar sim, nossa, aquela pessoa, né? Vou ligar para ela porque eu tenho certeza que 4 horas da manhã ela vai me ajudar e ela vai falar sim. Você sabe que existe uma pessoa dessa. Mas será que está falando sim de verdade ou sim porque quer agradar alguém?
Na verdade, a gente tem que primeiro nos agradar, saber o que realmente é importante para mim, saber o que eu realmente gosto, para depois a gente começar a decidir a falar não ou a falar o sim. Eu, por exemplo, né, vou dar uma coisa que acontece comigo. Já falei isso várias vezes, para quem não sabe, vou contar aqui nesse vídeo. Eu não gosto de chocolate, né, que é uma coisa rara, as pessoas, como você não gosta de chocolate? Enfim, né, o sabor do chocolate não me faz muito bem. Mas até eu descobri isso, que quando eu comia determinados tipos de chocolate, ou com bolo, ou ele próprio em si, enfim, com doces, aquilo me caía mal no meu estômago, eu ficava ruim, aquilo não era agradável para mim. Mas quando eu ia em determinados lugares, né, casa de amigo, ou família, alguém fazia aquele bolo, ou tinha algo com chocolate, eu comia para quê? Para agradar aquela outra pessoa. E depois, quem ficava ruim era eu. Até então que eu aprendi de uma maneira muito educada a dizer que eu agradeço, né, ou bolo ou doce que a pessoa está me oferecendo, né, mas eu não como aquilo. E hoje eu aprendi a fazer isso de uma maneira muito natural. E as pessoas muitas pessoas que convivem comigo já sabem disso. Então, a gente tem que começar a colocar a mão no coração e pensar, né, e sentir, isso realmente é favorável para mim? Eu realmente tenho necessidade de falar sim? E por que eu estou falando esse sim, que no fundo eu gostaria de falar não? Então a gente tem que começar a pensar e a sentir isso. Isso é uma coisa que você pode fazer. A segunda coisa, você pode começar a escrever. Eu sempre falo aqui nos meus vídeos da importância da gente ter a escrita como um hábito terapêutico, que é uma ferramenta de autoconhecimento importantíssima na nossa vida, que é uma coisa muito simples, que requer 5 minutos da sua vida diária. Então você pode começar a escrever as coisas que te incomodam, que às vezes você não tem nem consciência, que você faz completamente no piloto automático. Estamos tão anestesiados, estamos tão envolvidos, né, por crenças coletivas, crenças de família e nossas mesmo, que a gente acaba agindo inconscientemente e, claro, né, no tal piloto automático. Então, escrever começa a trazer coisas que estão guardadas na nossa memória lá de trás e que não temos consciência ainda. Então, vai lá, escreve, pega um caderno. Eu já falei, tem vários cadernos espalhados para minha casa, no consultório, na minha bolsa, tenho no carro. Veio uma ideia, alguma coisa, opa, vamos anotar. Quando você começa a escrever, vai te trazendo consciência daquilo. E você pode, do lado das coisas que você tem a dificuldade de falar não, você pode riscar aquilo e colocar uma outra frase, que é seguro, é possível, é permitido eu falar não para tal coisa, né? E é permitido e é seguro, é confiável falar sim para mim. Que isso seja sempre feito da melhor e da mais elevada maneira para o bem maior. Quando a gente começa a usar estas frases, que é sempre feito da melhor e da mais elevada maneira, que seja para o bem maior, que é seguro, é confiável, é permitido, a gente começa então a ir limpando essas crenças que a gente tem hábito de achar que tem que falar sempre para todo mundo, que é bonito se doar, ai, nossa, só uma pessoa tão boa, tudo que eu peço para ela faz, ai, que pessoa boa. Não, não é assim. A gente tem que aprender a saber o que é bom para nós, só nós sabemos, porque nós sabemos, né, o sapato que calça o nosso pé, exatamente o que serve em nós e o que não serve no outro. Então deixe de ficar calçando um sapato que não é seu, apertando o seu pé, sendo folgado demais, alguém dizendo o que é importante para você. Só você pode saber o que realmente é importante, e aprender a falar não é um hábito e é uma maestria e que pode sim ser feito na sua vida. Quando a gente não sabe colocar esses limites, que a gente não sabe falar não, a gente vai ficando com o nosso sistema imunológico muito fraco. Como eu falei, a gente começa a ficar permeável, então o vento começa a penetrar no meu corpo, eu fico gripada com facilidade, fico doente também com muita facilidade, porque eu não tenho limites, não tenho defesas. O órgão que vai ser afetado por você não saber falar o não é o pulmão, porque o pulmão é quem faz esses limites. É o único órgão que nós temos que se relaciona com o exterior. Pelo nosso nariz,
obviamente pela respiração e também pela nossa pele, também que é um órgão que nos defende das coisas externas, do frio, do calor, do vento, da umidade e também nessas questões de opinião das outras pessoas e tudo mais isso que eu já falei. Então, com o tempo, este órgão começa a ficar fraco. E ao invés de você se impor na vida, né, ter aquela pessoa que tem o peito aberto, né, expandida, aberta para o mundo, você vai se fechando, o pulmão vai contraindo, você vai ficando cada vez mais com baixa autoestima, cada vez mais insegura e o pulmão vai se fechando. O pulmão é o nosso grande órgão, que ele é o governador da nossa energia. Nossa energia é produzida nos pulmões e então ela é enviada para o restante do nosso organismo. Então a gente vai ficando cansado, debilitado, porque afinal de contas você está colocando o seu foco e sua energia em coisas que não são agradáveis para você. Você está colocando o seu foco e sua energia para fora. Então traga a sua energia para você. Aprenda aos poucos e falando não em coisas pequenas na sua vida para depois você ir falar não para as coisas grandes. Porque a sua mente, ela não sabe se o não que você está falando é para coisas pequenas ou para as coisas grandes. Então vai fazendo treino de coisas pequenas na sua vida que você gosta de comer e que você não gosta, como eu dei o meu exemplo. E aí você vai, então, ir treinando com confiança, escolhendo isso. É importante também usar essa palavra. Eu escolho falar não, eu escolho falar sim por tal e tal coisa. E escreva, né? Que é seguro, é permitido eu falar não para tal situação, para tal pessoa. Que seja feito da melhor, da mais elevada maneira e que seja para o bem maior. Então, se você gostou desse vídeo e acredita que esse conteúdo, você lembrou daquela pessoa que fala sim para todo mundo, enfim, manda esse vídeo para que ela também tenha acesso a este conhecimento. E como eu sempre falo, vamos compartilhar coisas boas, vamos espalhar, né, informações adequadas, informações que sejam relevantes para todos nós. O mundo precisa dessas informações para que a gente evolua. Então, dá um clique aqui em curtir se você gostou desse vídeo, assim o YouTube entende que este conteúdo é relevante e ele mostra isso também para mais pessoas. Combinado? Então vamos sempre compartilhar coisas boas e aprender a colocar os nossos limites para que a gente possa ser uma pessoa realmente feliz e plena, que é realmente o que eu acredito que nós viemos aqui nesse mundo. Um beijo para você e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!